o meu psicológico está conectado com o meu lado espiritual e tal. Então, isso tudo está ligado. A gente olhar para o problema da droga e, por exemplo, particularizar ele relacionado a só um tipo de assunto, a gente tratar superficialmente o tema. Que nem o Thiago estava falando aqui sobre a questão emocional, a maneira, os momentos em que isso ocorre. Isso é muito importante. Isso é muito importante. A gente tem que levar a sério. Agora, espiritualizar o tema é tão importante quanto. E quem fala sobre isso agora com a gente é o Saulo, diretamente de Aracaju. Tudo bem, Saulo? Boa noite. Seja bem-vindo à Conexão, Saulo. Boa noite, pastor Alexandre. Boa noite, galera do Conexão Jovem. Saulo, conta pra gente com quantos anos, como foi que você teve o primeiro contato com as drogas? Bom, foi com 15 anos, né? Um vizinho meu, um amigo meu de infância, ele me influenciou, assim, ele me apresentou pela primeira vez e a partir daí eu comecei a usar, assim, esporadicamente. Eu não tinha nenhum compromisso com a droga até então, era só por curtição, né? Isso faz parte do seu passado. Agora fala pra gente como é que foi essa superação, como foi que você conseguiu sair dessa vida. A gente sabe que tem tantos jovens que passam por isso, estão tentando. Fala aí como é que foi essa sua experiência, como foi que você conseguiu sair do mundo das drogas, Saulo? Bom, então, um certo dia eu estava na rua, né, e aí realmente eu recebi o chamado de Deus, né? Através de um folheto, uma senhora me entregou um folheto e foi um momento que Deus se apresentou para mim poderosamente, assim. E a partir daquele momento, realmente, ele fez a ficha cair em minha vida e eu comecei a refletir onde eu estava, né? Onde eu estava indo naquele caminho e a partir daquele momento eu pedi ajuda à minha família e eu decidi realmente se tratar, né? Ô Saulo, o tratamento ele é fundamental, mas você falou uma coisa muito importante que é a comunhão, né? Como a sua questão espiritual influenciou para você superar essa doença? Foi então, quando eu decidi deixar radicalmente as drogas, a igreja me ajudou muito também, porque quando eu cheguei na igreja, eu fui muito bem recebido. Círculo de amizades. E logo quando eu decidi deixar as drogas, eu falei, quero ir para a igreja. E lá, assim, estava tendo uma semana de oração. Quando eu fui pela primeira vez, estava tendo uma semana de oração. E assim, eu chorava muito, eu descarregava muito lá, assim, minhas emoções. E assim, foi muito importante para minha recuperação. A diretora jovem lá da igreja, ela me apresentou logo para os jovens, assim, eu me envolvi rapidamente com os jovens. E eles, assim, me ajudaram muito também. Qual é a dica que você dá? Eu comecei a buscar Deus, assim, desesperadamente eu comecei a buscar Deus, porque eu vi que aquilo ali estava me fazendo muito bem, estava me ajudando na recuperação. Tá, e qual é o recado que você deixa hoje para os jovens que estão assistindo hoje o Conexão Jovem? De repente tem um familiar que passa por isso, conhece um amigo que passa por isso. Qual é o recado que você deixa para a gente aqui essa noite, Saulo? Então, assim, eu conheci os dois caminhos da vida, né? O lado ruim, que é o lado da ilusão, e o caminho maravilhoso, que é estar em paz com Deus. Eu achava que aproveitava a vida, mas hoje realmente eu conheço a verdadeira felicidade, que me dá prazer e satisfação de viver, assim. Aqueles que não conhecem esse caminho, eu oro para que não conheçam, porque é um caminho quase sem volta. E aqueles que estão passando por isso, eu quero dizer que hoje mesmo a vida dessas pessoas pode mudar, né? Que basta a pessoa acreditar em Deus, confiar, acreditar que Deus está com ela, dando forças, e que para Deus não existe impossível, né? E que não adianta ficar levando essa situação, achando que tem controle da situação, porque quanto mais demorar para a pessoa se decidir, mais difícil fica de sair dessa vida. Tá ok, Saulo, e muito obrigada. Aparece, né? É isso aí. Saulo, muito obrigada por sua participação hoje aqui no Conexão Jovem. Que Deus te abençoe e te fortaleça cada vez mais, viu? Um abraço para você, para todo o pessoal de Aracaju. Eu sei que tem muita gente assistindo. Um abraço para vocês. Amém. Pastor, esse lance que o Saulo falou de achar que está no controle da situação é perigoso, né? Porque você vai... Isso em qualquer... Não é só em relação às drogas, não. É qualquer outro pecado. Você vai... não, tô no controle, vai se afastando. Quando você vê, já não tem mais volta. A frase do viciado é assim, quando eu quiser, eu paro. A maioria, grande, 99% dos viciados dizem essa frase. Agora, é legal que nas falas dele, a gente consegue pensar uma série de coisas importantes. Lógico que tem algumas coisas muito legais pra gente entender, entrar dentro desse assunto. Acho que, primeira coisa, questão de drogas lícitas e drogas ilícitas, por exemplo. Só para abordar uma questão, tá aí Amy Winehouse, foi encontrado, morreu e não foi encontrado droga ilícita.
Quer dizer, ela morreu de coma alcoólico. Então, é interessante a gente perceber isso, que muitos estão pensando aqui que a gente está tocando no assunto, sei lá, na maconha, no crack, na cocaína, que são as drogas pesadas, mas hoje, muitos jovens, muitos mesmo, estão viciados nas drogas que talvez sejam, entre aspas, né, as consideradas lícitas, mas que estão matando no mesmo grau, no mesmo nível, acabando com a vida de um monte de gente. Segunda coisa, quem procura porque quer ser feliz, por incrível que pareça. Então é uma falsa ilusão de felicidade, é uma coisa absurda isso daí. Você que está assistindo a gente aí na sua casa, a gente que está aqui reunido aqui, todo mundo, os câmeras, a produção, todo mundo aqui quer ser feliz. E a gente tem que buscar aonde é a fonte dessa verdadeira felicidade. O Saulo disse assim, teve uma hora que minha ficha caiu. Eu fico pensando o que vai precisar acontecer na vida de muitos para a ficha cair. Quer dizer, que tipo de liberdade você está colocando para a tua vida? Tem um grupo aí que canta liberdade para dentro da cabeça. Quer dizer, mas é esse tipo de liberdade realmente é liberdade? Quer dizer, eu vejo na droga uma guerra entre dois reinos, muito claro para mim. Um reino que é o reino de Deus, que quer você realmente livre. E um outro reino que é um reino que escraviza através de qualquer tipo de droga. Então teve até naquela cena do documentário que passou antes, do menino que falou, não, mas tem a comida, tem a questão do sexo, tem a questão da droga. É impressionante esse conflito entre esses reinos. Um quer colocar o gêmeo em você, quer te escravizar. O outro quer te libertar por completo. Quem quer te libertar por completo é Jesus. E terceiro e último ponto que eu abordaria aqui, com muita convicção no meu coração, é que Jesus tem poder para te libertar. Ele tem poder libertador. E não é só um poder espiritual, para agir no teu campo espiritual. Ele tem poder para te libertar fisicamente também, entendeu? Então acho que é bom a gente atentar para esses detalhes, é muito importante. Agora, tem um texto na Bíblia, se pudesse ler aquilo, ó, muito legal. Está em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 22 em diante, que diz assim, ó, porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Quer dizer, se você pensa que a droga está te dando liberdade, se você pensa que ela está trazendo para você algum tipo de satisfação, pode ter certeza absoluta do que eu vou te dizer aqui agora, e eu tenho certeza que todo mundo concorda aqui. É passageiro, não é duradouro, você vai daqui a pouco experimentar o dissabor da coisa. E quanto mais você se envolver com isso, mais fundo fica o buraco e mais difícil de sair. Então Jesus pode te libertar a sua vida, procure comunhão com Deus, procure ajuda na igreja, procure ajuda nos verdadeiros amigos. Verdadeiro amigo não é só aquele que dá tapinha nas costas. É o camarada que chega junto e fala, ó, sai dessa, vem pra cá, o caminho é esse. Eu acho que se a gente tivesse essa visão de pôr liberdade de verdade pra dentro da cabeça em Cristo, a gente ia descobrir o real sentido da vida, felicidade e verdadeiros amigos. Essa é a grande verdade. É, a real liberdade que o Saulo encontrou. Exatamente. Que você que está em casa pode encontrar também na fonte da vida que é Jesus. Pastor, muito obrigada por sua participação aqui mais uma vez. Muito contente de estar aqui. Muito bom. Um abraço para a galera de Aracaju. É verdade. Amigos muito queridos. Prazer estar aqui com Conexão, galera do Conexão também. Está cada vez melhor, cada dia mais gostoso de fazer esse programa pastor. contigo. Isso aí é uma bênção para os nossos jovens, uma bênção para mim também que participo. Muito obrigada por sua audiência essa noite. Próxima semana, quinta-feira, às 10h30, estamos aqui no nosso muro. Eu, pastor Alexandre, vamos conversar sobre internet. Como você tem utilizado essa ferramenta para levar a mensagem de Jesus. Uma boa noite para você. E agora, JR e sua banda. Por favor, JR. Pode, olha só, o Campos Anderson, um abraço para você, Campos, para o Douglas, para o Nelson também, já falei aqui, para a Laiane, olha só, muitos, para a Júlia, manda um abraço para mim, Luciana, e aí, tá tudo certo aí com o som? Tudo certo. Beleza, então um abraço para os nossos twitteiros, agora sim, JR. Sofrem só de imaginar quanto tempo ainda que viverão. Alguns até perdem a razão. Chegando ao ponto
de se congelar, querendo um dia aqui voltar, iludidos nessa falsa esperança estão. Mas quem vive com Cristo é diferente, está tranquilo, não tendo que se preocupar, porque é Cristo que vive em seu lugar. Mesmo se a morte um dia ele encontrar, porque os que morrem no Senhor só dormem, ficam em stand-by. Você, quem sabe, preocupado estar em saber se ainda tem tempo ou não. Gostaria de ter o controle nas mãos. Achar difícil ter que